Oi, gente. Hoje eu vou conversar com vocês sobre noras boas e noras ruins. Isso na Bíblia Sagrada. A Bíblia é um livro maravilhoso, né? Ela ensina coisas boas a gente, bons modos, boas maneiras. Está deixando de ganhar quem não lê a Bíblia. A Bíblia deveria ser lida e estudada por todos os povos, inclusive pelos acadêmicos, universitários, professores. Você vai ver que a Bíblia é um livro maravilhoso. Muita gente tem uma ideia contrária das Escrituras Sagradas, mas a Bíblia, quem lê a Bíblia, você vai ver os ensinamentos dela são preciosíssimos, maravilhosos demais para a gente. E vou estar falando hoje sobre noras. Noras ruins e noras boas. Depois, em outro vídeo, eu vou falar sobre sogras. Sogras boas e sogras ruins. Mas neste, especificamente, eu vou estar falando sobre as noras. E aí eu, lendo a Bíblia, né, como já é costume meu de ler a Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 26, e versículo 34 e 35, diz assim: Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, esse Esaú aqui é filho de Isaque, neto de Abraão, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. Eram duas hititas. Esse povo tinha ligação direta com os cananeus. E estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Olha só, as duas. Esaú era o filho mais velho, né, de Isaque e Rebeca. E ele, que teria o direito de primogenitura, ele vem desse direito de primogenitura, né, já cometeu ali um deslize porque não valorizou. E a vida de Esaú foi uma vida de muitos erros. E uma das coisas que parece que ele tem errado foi na escolha das mulheres para ser sua esposa. Foi na escolha do seu casamento, que é algo que a gente tem que ter muito cuidado. Porque quando você casa com alguém, você casa também com a família dela. E se tiver problema já também, os problemas começam a se misturar com os problemas do lar que você está. Então precisa ter muito cuidado, muita prudência. E essa relação é direta. Não pense que você vai casar e vai viver uma vida totalmente isolada e não vai ter nenhuma relação com seus progenitores ou com os progenitores do seu cônjuge, né, da sua esposa, por exemplo. Então, aqui acontece isso. Essas duas mulheres, né, tanto a Judite como a Basemate, não era agradável nem a Rebeca, nem a Isaque, porque se fosse somente a Rebeca, a gente poderia dizer que isso é uma treta entre essas mulheres que não conseguem se entender bem, né, entre a sogra e entre as noras. Mas foi para os dois. O que parece é que o problema estava realmente nas noras, elas eram ruins para o seu sogro, para a sua sogra, e isso causava em Rebeca uma amargura de espírito, uma tribulação, angustiava-se por isso daí. E agora, quais são os motivos que ela de fato, né, fazia, ou por que Rebeca se angustiava e Isaque se angustiava? Não está bem explícito no texto. O que nós temos são hipóteses que levantamos, que pode causar amargura de espírito, né, numa sogra, por exemplo, ou no sogro, né? Talvez ela não tratasse bem, talvez o próprio Esaú, mas isso eu acho pouco provável. O que parece é que elas não agradavam mesmo era ao sogro. E geralmente umas características de uma nora ruim é quando ela não tem amor pelo sogro e pela sogra, não tem respeito, às vezes não é ajudadora. Quando se encontra, não passa aquela energia boa, né? Parece que tem um ranço lá dentro. É tipo, o meu santo não bate com o santo dele ou com o santo dela. Parece que é isso que acontece, né? E por isso daí foi tendo aquelas vidas ruins, né? Uma vida de intrigas, uma vida que não tinha comunhão. E quando não se tem comunhão no relacionamento, é o que acontece, tem um santo não bater com o outro. Você olha para ela e não vou com a cara dela. E parece que isso aconteceu. Foi tal que Rebeca tem outro filho, que é Jacó, ela não queria que Jacó casasse com Etéias. Isso está no livro do Gênesis, capítulo 27, versículo 46. E disse Rebeca a Isaque: enfadada estou da minha vida por causa das filhas de Et. E se Jacó tomar a mulher das filhas de Et, como estas são das filhas desta terra, para que me será a vida?
Ou seja, ela estava enfadada, a amargura era tão grande, o sofrimento era tão grande com as noras, que Rebeca relata aqui que estava desanimada da vida, que estava querendo morrer, que para ela era melhor morrer do que o filho dela, Jacó, por exemplo, casasse com uma das filhas, né, de Et, as hititas. Observe a amargura disso. Talvez isso tenha a ver com a aliança que Deus fez com Abrão, né, o Abraão, por exemplo, de não ter relacionamento com os cananeus, era um povo idólatra, um povo que não conhecia Deus, que não respeitava a Deus. Inclusive, Abraão não quis casar Isaac com alguma mulher de Canaã, né? Ele vai casar com Rebeca, vai buscar lá na casa dos seus pais, uma mulher daquela origem, para que casasse. Então aqui, ó, veja que a amargura era tão grande que eu fico me pensando assim, pô, para uma pessoa desejar morrer do que o filho casar com uma hitita, né, o problema deveria ser muito grande. Deveria ser muito grande. Bom, eu não sei que tipo de nora você está sendo. Você está sendo a nora má, ruim, que causa amargura de espírito na sua sogra, no seu sogro, e que se causa na sogra e no sogro, também causa no filho. Né? Porque o filho ama o pai e ama a mãe. E se vê essa treta, não tem um bom relacionamento, estraga. É como se fosse uma laranja podre, estragando todas as outras, todos os relacionamentos. Agora, interessante é que isso tem jeito, tem educação. A graça de Deus educa as pessoas para que elas melhorem. Se uma nora é ruim, ela pode melhorar, desde que ela abra o coração dela e receba com bom grado a palavra de Deus que transforma o interior do ser humano. Ela deixa de ser laranja podre para ser laranja boa. Ela deixa de ser joio para ser trigo. Ela deixa de ser árvore má para ser árvore boa. Ou seja, tem jeito para você que é uma nora ruim. Tem jeito. Basta você mergulhar nessa graça de Deus e deixar a graça te educar. Se veste dela e você será uma nora boa e o relacionamento pode melhorar bastante. Agora eu quero trazer para vocês um exemplo de uma nora excelente. É Ruth, e está no livro de Ruth. Vocês conhecem bem a história de Ruth, se não conhecem, eu vou fazer um resumo para vocês. Ruth era uma moabita, e essa moabita tinha por sogra Noemi. Noemi que era casada com um homem chamado Elimeleque e teve 2 filhos. O nome dos seus 2 filhos que ela teve, um era Malom e o outro era Quilion. Está em Ruth, capítulo 1, versículo de número 2, e eles eram de Belém de Judá. E devido a uma grande fome na cidade de Belém de Judá, eles foram para Moabe plantar, colher. Isso acontece muito, crise todo mundo passa. Se você está passando de crise hoje, fique sabendo que não é só você, todo mundo passa crise. E aqui a crise era de fome, era uma coisa terrível. E o que acontece? Esses 2 filhos de Ruth, né, com Elimeleque, o Quileon e também o Malom, eles casaram-se com 2 moabitas. Uma chamava-se Ruth e a outra chamava-se Orfã. E Elimeleque morreu, Ruth ficou viúva com seus 2 filhos, os filhos casaram com essas mulheres, Orfã e Ruth, e eles viviam bem, né? Até que depois de 10 anos disso daí, vivendo tudo bem, morre tanto Malom quanto Quilion, eles falecem e fica apenas Noemi com as suas 2 noras, Ruth e Orfã. E ficaram trabalhando, depois que Deus abençoou e passou a fome na terra de Belém de Judá, então elas decidem voltar para lá. E o que acontece é que Noemi insiste com as suas noras que elas não seguissem, porque ela não tinha mais filho para que elas casassem, né? E elas poderiam procurar o seu caminho, o seu rumo e casar com outras pessoas. E o que me chama a atenção é que nem Ruth nem Orfã queria deixar Noemi, porque elas gostavam tanto de ter um bom relacionamento saudável, agradável. Inclusive o nome Ruth significa amigável. Veja que nome de nora. Ruth, amigável. A ponto tal que elas não queriam deixar Noemi. E Noemi dizia, não, eu quero que vocês vão fazer a vida de vocês, porque é justo. Isso ela estava analisando do ponto de vista da lógica humana, que a gente deve analisar as coisas dentro do ponto de vista da lógica humana. E elas não queriam e começaram a chorar muito. Isso no versículo de número 14, vocês vão ver que
tornaram a chorar e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Isso daqui é porque depois de muito insistir, Noemi insistir com as suas noras, Orfa acaba deixando Noemi e vai para sua terra, para a casa da sua mãe, cuidar da sua vida, talvez casar novamente, etc. E toca a vida. Está certo isso, ela não está errada. Só que Ruth não. Apesar que Orfa fez isso com muito choro, porque não queria deixar a sogra. Veja que relacionamento bonito entre nora e sogra. Mas já Ruth disse, não, eu não quero. Ruth deu uma coisa muito bonita. Você lê no capítulo 1 de Ruth, e versículo de número 15, pelo que diz, eis que voltou tua cunhada. Isso daqui é Noemi falando para Ruth. Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, versículo 16, não me instes para que te deixe, ou seja, não me insista, e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aqui já confessa o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, como Deus dela, o Deus de Israel. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso, ou seja, Noemi, deixou de insistir com isso. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. Sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam, não é esta Noemi? Porém, ela lhe dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Bom, Ruth ficou com Noemi até o fim, é o que parece aqui no texto bíblico, Ela fica unida a Noemi, ama demais a Noemi, e ela peleja junto, trabalha. A própria Noemi relata aqui na Bíblia Sagrada que as noras foram muito boas para com ela, que serviram a ela, fizeram só o bem para ela. Que exemplo bonito! Já pensou você também seguir esse exemplo, ser uma nora que só faz o bem à sua sogra, ao seu sogro, aos cunhados, às cunhadas, e ser um exemplo, ser alguém amigável, ser uma Ruth, uma nora amigável, uma nora de comunhão. Isso é bom. Eu acredito que muitos maridos desejariam que as suas esposas fossem amigáveis com a sua sogra. Não precisaria ser uma Ruth, literalmente, Você pensa que figurativa, que fosse amigável, que servisse, que tratasse bem, tivesse boas relações. Que tipo de nora você é? Você é um tipo de nora como foi as noras de Rebeca, como foi a Basemate e a Judite? Ou você é um tipo de nora como foi Ruth, como foi Orfa? Então fica aí o exemplo, agora você escolhe. Você que escolhe ser. Se quer ser uma má nora, uma Basemate, uma Judite, ou se quer ser uma boa nora como Ruth, como Orfa. Você que escolhe. Deus sempre dizia ao povo, põe diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Mas ele aconselhava, recomendava, escolha o caminho da vida para que vivas. Então diante de você está o caminho de ser uma boa nora ou uma má nora. Escolha o caminho de ser uma boa nora, para ter bom relacionamento, boa construção, boa convivência. Isso aí vai ser muito bom. O próximo, vou fazer um outro vídeo falando sobre sogras, tá? Falei sobre as noras, vou falar sobre sogras boas e sogras ruins. E vou buscar argumentos bíblicos também para falar sobre isso. Então, um abraço, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, se gostou, deixa aí o teu like, nosso canal Educação e Graça, professor Neilson Ferreira de Lima. Um abraço.